Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas 1, 39. Você que abre, abre. Você que liga, liga. Você que não faz nenhuma das duas coisas, você acompanha a leitura no telão. Diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor, obrigado por tua graça, obrigado por teu Espírito que sopra. E pedimos que o Senhor essa noite fale conosco de uma maneira especial. Pedimos que a tua boa mão nos conduza na medida em que nós vamos não somente ler o texto, mas também aplicá-lo à nossa realidade e que tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o terceiro sermão dessa série que nós estamos navegando aqui na nossa igreja ao longo desse mês do Advento. Esta série tem por título Os Dilemas ou Dilemas do Advento, e nós estamos olhando para cada uma dessas personagens da chamada narrativa do nascimento do Senhor Jesus Cristo e da infância do Senhor Jesus Cristo. Esses capítulos iniciais de Lucas e os capítulos iniciais de Mateus, eles compõem aquilo que os teólogos e a teologia chama de as narrativas da infância do Senhor Jesus Cristo e as narrativas do nascimento do Senhor. E na medida em que a gente está lendo essas narrativas, nós estamos pincelando algumas personagens que aparecem nesse texto e que são extremamente importantes e que nos têm lições importantes a nos dar na medida em que nós nos deparamos com cada um deles. No primeiro domingo desta série, nós olhamos para Zacarias. Encontramos Zacarias, um homem experimentado na fé, um homem que era da tribo de Levi, descendente de Arão, um homem que, enfim, tinha uma longa experiência no serviço no templo como sacerdote que era. E quando então ele foi escalado para oferecer incenso no templo, ele então teve a visita do anjo Gabriel, lhe informando que ele seria, junto com sua esposa Isabel, enfim, eles seriam os pais do grande João Batista, o precursor do ministério do Senhor Jesus Cristo, aquele que iria, enfim, anunciar literalmente a chegada do Senhor Jesus, ou o início do ministério do Senhor Jesus. É interessante que apesar de todo esse currículo, Zacarias, ele teve dificuldade para crer na mensagem do anjo. Se você der uma olhadinha no versículo 18 aí comigo, do capítulo 1, o versículo 18 diz assim, ele responde, depois dessa mensagem, ele diz assim: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Apesar de ser alguém sério com Deus, apesar de ter longa experiência no serviço ao Senhor, apesar de ser alguém de uma linhagem, de uma estirpe religiosa, pertencer a uma casta sacerdotal, Zacarias não estava livre de passar por um dilema de fé. Esse foi o primeiro dilema que nós vimos 2 semanas atrás. E descobrimos que esse dilema de fé, ele também muitas vezes alcança a mim e a você.
essas crises que Zacarias teve, eu e você muitas vezes passamos por esses momentos de dúvida, por esses momentos em que a nossa fé fraqueja. Descobrimos que a resposta para o dilema de fé de Zacarias não é o nascimento de João Batista, mas o nascimento de outro menino que iria nascer também de maneira milagrosa, o filho de Maria, o Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, chegamos em Maria e conversamos sobre o dilema da realidade. Maria, quando recebeu a visita do anjo e foi informada de que ela seria a mãe do Salvador, ela creu. Ela não teve problema com a fé, em crer naquilo que o anjo estava lhe dizendo. Mas ela teve dificuldade de configurar aquilo que ela tinha ouvido do anjo com justamente essa mensagem, dessa realidade que estava diante dela. Então o anjo diz, olha, você vai ser mãe do Salvador. Aí a Maria para tudo e fala assim, ok, linda a mensagem. A esperança messiânica, ela está aqui entre nós. Mas seu anjo, se você dá uma olhadinha no versículo 34, Maria pergunta para o anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Maria defronta a realidade. Ela tem o desafio de configurar a sua fé, configurar a revelação de Deus por meio do anjo, com o simples fato de que ela era uma mulher virgem, ela não era casada, ela não tinha vida sexual ativa, ela não tinha nenhuma condição humana para conceber filho algum. Porque muitas vezes eu e você, a gente tem essa dificuldade, né? A palavra de Deus nos diz, Deus é bom, mas vem o diagnóstico de câncer, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele cuida daqueles que são dele, né? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas eu saio pela rua e sou assaltado pelo bandido. E aí a gente fica com essa dificuldade de configurar a palavra que nós recebemos da parte de Deus com a realidade que nos defronta, com a vida que se configura diante dos nossos olhos. Hoje, o nosso desafio é conversar com você sobre Isabel e o dilema da graça. Isabel, como a gente vai ver daqui a pouco, ela foi visitada pela mãe do seu Senhor. Versículo 43, ele diz justamente isso, se você quiser dar uma olhada. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Em outras palavras, ela está dizendo, por meio de Maria, o meu Senhor está entrando na minha casa. Deus entrou na minha casa. Por quê? Por que que eu sou tão agraciada? Por que que eu estou experimentando tamanha graça nessa jornada? Porque Isabel sabe que ela não merece o favor de Deus. E aqui está o meu primeiro ponto. Meus irmãos, a doutrina da graça, embora ela seja uma doutrina absolutamente difundida, conhecida entre os crentes evangélicos, conhecida e espalhada no meio do mundo evangélico, daqueles que creem no evangelho, ela é uma doutrina muito mal compreendida, e mais do que mal compreendida, a doutrina da graça é uma doutrina que ofende. Ela ofende, em primeiro lugar, a nossa percepção de nós mesmos. Porque quando a palavra de Deus nos diz que Deus, em sua graça, de uma maneira absolutamente independente, tendo somente Ele como critério, Ele decidiu nos conceder favor na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nós, pecadores. A doutrina da graça está indiretamente dizendo que eu e você, nós somos pecadores. E a palavra de Deus, ela tem requintes de palavras para nos descrever isso de uma maneira até bastante ofensiva. A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A palavra de Deus vai dizer que eu e você, nós nascemos em pecado, e em pecado nós fomos concebidos no ventre de nossa mãe.
Somos pecadores e vis, até o ponto que conseguimos não existe. Eu tinha um professor de teologia que ele falava que não existe fundo do poço para a natureza humana caída, porque o homem caído chega no fundo do poço e continua cavando. Porque só nós sabemos a índole de morte, muitas vezes, que tem dentro de nós. Só nós sabemos a idolatria que nós cultivamos em nosso coração. Só nós sabemos o pecado que está dentro de nós. Só nós podemos ser capazes de perceber e reconhecer a nossa própria natureza pecaminosa. E a graça, ela se faz absolutamente necessária dentro do ensino da tradição cristã, justamente porque a palavra de Deus nos diz que nós somos absolutamente pecadores, destituídos da glória de Deus. E essa mensagem, meus irmãos, nos dias de hoje, que é o dia do gente boa, né? Nós vivemos a geração daqueles que são a geração dos cidadãos de bem, né? Os cidadãos que não fazem mal a ninguém. Cidadão que paga conta. Que diz, não, eu sou sangue bom. Gente que olha no espelho e fala, nossa, como eu sou uma pessoa sensacional. Como eu sou incrível. Sou o centro do coração de Jesus. Então vem a palavra de Deus e diz, não, você não é o centro do coração de Jesus, inclusive você está bem longe de ser o centro do coração de Jesus. Você é nada mais nada menos que um pecador miserável que recebeu o favor em Cristo Jesus, é isso que você é. Isso ofende. Como assim? Como assim eu sou um pecador, destituído da glória de Deus? Sou alguém que está numa condição de depravação moral, espiritual e intelectual. Todas as dimensões do meu ser estão absolutamente corrompidas pelo pecado. Como assim? É por isso que a graça se faz absolutamente necessária. Em segundo lugar, a graça é ofensiva não somente porque ela reverte a nossa percepção de nós mesmos, mas porque ela ofende a nossa autossuficiência espiritual. A graça de Deus aplaca, a doutrina da graça de Deus, ela aplaca e joga no chão toda e qualquer ideia de que eu e você temos alguma condição de frutificar algo que faça com que Deus se sinta na obrigação de me agir com um favor. A doutrina da graça de Deus, ela nos ensina que não importa o quão alto cheguemos. A doutrina da graça nos ensina que não importa o quão bem-sucedidos nos tornemos, o quão, enfim, alto possamos chegar. Tudo que nós fizermos, que nós eventualmente considerarmos apresentar a Deus, é absolutamente insuficiente para mover o Deus Todo-Poderoso para que haja em favor para comigo e para com você. Por isso a doutrina da graça ofende. A doutrina da graça ofende a gente, meus irmãos. Eu costumo dizer que isso é tão verdade que a doutrina da graça ofende que a gente nem sabe receber a graça. Como eu sempre falo, se a gente saísse aqui do culto, agora, depois que terminasse essa celebração, aí a gente fosse aqui na padaria Bela Vitória, né? Que é o ponte dos crentes pós-igreja, né? Daqui da região da ABC. Aí a gente vai lá no ponte dos crentes lá comer uma pizza. Aí a gente come uma pizza, a gente fala mal do Corinthians, a gente tem aquele tempo bacana, a gente conversa, como é que tá a tua vida? Toma uma Coca-Cola gelada com gelo e limão e tudo mais, etc. Chega a conta. Aí imagina, eu viro pra você e falo assim, não, irmão, deixa eu falar, hoje tá comigo. Sabe o que você vai dizer? Você vai dizer assim, não, pastor, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. No mínimo vamos rachar. No mínimo vamos rachar. Por quê? Porque a gente não gosta dessa ideia de alguém, de passar essa ideia de que nós não somos capazes de pagar a conta. A gente não sabe receber a graça. A gente não sabe
experimentar favor. A gente fica constrangido. Nossa, o que será que o pastor vai pensar de mim se eu deixar ele pagar a pizza hoje à noite? Porque a gente gosta de mostrar o cartão preto, né? E dizer, eu sou autossuficiente. Não, pastor, pode deixar que esse negócio aqui quem paga sou eu. A doutrina da graça nos ofende. Precisamos aprender a ser como os nossos filhos. Os nossos filhos, eu chego para a Antonella e falo, filhinha, você quer um docinho? Ela fala, sim, papai, eu quero um docinho. Aí eu dou. Aí ela não tem constrangimento nenhum com a graça. Porque ela se vê como alguém que não é autossuficiente. Ela se vê como pequena, como frágil. Ela não tem nenhuma dificuldade com a condição diminuta que ela tem, né? Aí eu dou um docinho para ela, ela recebe com a maior alegria e ainda vira para mim e ainda fala assim, papai, me dá 2. Porque a graça ofende profundamente. Então, quando Isabel, ela olha para si, ela olha para o seu próprio coração, ela olha para a sua condição, e ela vê o Filho de Deus no ventre da mãe, entrando dentro da casa dela, ela pergunta, por que eu? Por que eu? Por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? O Salvador entrou na minha casa. O Salvador entrou na minha vida. O Salvador está aqui. Por que eu sou tão agraciado? Agora, para que a gente possa entender esse dilema, essa angústia, a gente precisa entender algumas coisas que estão acontecendo nesse texto. Se você voltar no início da narrativa, o texto vai falar para nós que essa cena ela aconteceu quando, logo depois que Maria tinha recebido a mensagem do anjo anunciando Maria, informando Maria que ela seria a mãe do Redentor. Se você voltar no versículo 36, que é o fim dessa narrativa, em que Gabriel encontra Maria anunciando-lhe que ela seria a mãe do Salvador, ele diz assim para Maria, também Isabel, sua parenta, que muito provavelmente era prima, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Então, por causa dessa informação que ela recebe do anjo, então Maria, no versículo 39, então ela faz a mala. E o texto diz para nós, naqueles dias da anunciação, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia. Maria morava em Nazaré, na Galileia, e lá na Galileia, então, ela recebeu a aparição do anjo e recebeu a mensagem de que ela seria mãe do Salvador. E descobriu que a parenta dela, Isabel, já estava grávida. Então ela faz uma mala, desce até a região da Judéia, a região da Galileia fica no norte, e ela desce então para a Judéia, que fica ali na região mais ao sul, daquilo que nós conhecemos hoje como terra da Palestina. E aí então ela vai para aquela região que ficava ali, na região em volta do chamado Monte Sião, onde ficava Jerusalém. Se você já esteve em Jerusalém, você sabe do que eu estou falando. A cidade de Jerusalém fundamentalmente está sobre uma montanha, o Monte Sião. E em volta de Sião existem uma série de cordilheiras, de montanhas que também possuem algumas outras cidades, compondo ali uma região metropolitana literalmente sobre a montanha. Então, embora Lucas não diga para a gente em que cidade exatamente dessas cidades que Maria foi, mas o texto fala para nós então que Maria desce até aquela região e ela chega na casa de Zacarias. E o texto fala que Zacarias, ela entrou na casa de Zacarias, versículo 40, e saudou Isabel. É muito interessante, meus irmãos, porque Isabel, o que ela viu, a cena que ela viu, foi uma jovenzinha de não mais do que 16 anos de idade entrando na casa dela e dizendo, oi, tudo bem? A saudação típica dos judeus naquela época era o shalom, o famoso shalom. Shalom. Só que o texto fala para nós que essa saudação, versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
O bebê que estava no ventre dela se agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aí então, a Isabel, por estar cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue enxergar aquela cena para além da realidade humana, natural, física. Ela vê mais do que só uma menina de 16 anos entrando na casa dela. Porque o que os olhos dela viram foi uma menina de 16 anos entrando na casa dela. Mas por estar cheia do Espírito Santo, ela logo percebeu, ela não precisou de explicação. O texto não diz pra gente que Maria não precisou dizer, olha, eu estou grávida, o anjo apareceu para mim. Não. Estar cheia do Espírito Santo deu condição a ela de olhar simplesmente a menina, dizendo, Shalom. E ela já tinha entendido tudo. Ela já tinha percebido tudo. A Maria não chegou dizendo, estou grávida. Não, ela simplesmente disse, tudo bem, cheguei. E por ser uma mulher que estava cheia do Espírito Santo, ela é capaz de ver muito mais do que os seus olhos estão mostrando a ela. Porque está aqui o segundo ponto. Gente cheia do Espírito Santo vê muito mais do que só aquilo que os olhos mostram. Gente cheia do Espírito Santo tem a capacidade de enxergar muito mais do que só aquilo que os olhos apresentam. Gente cheia do Espírito Santo tem uma percepção espiritual das coisas muito maior do que só aquilo que está diante dos nossos olhos. O Espírito Santo nos abre os olhos e nos dá a condição de enxergar coisas que muitas vezes a gente não consegue enxergar com olhos naturais. Aí, quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente vai enxergar aquela crise no casamento de uma maneira completamente diferente. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente vai enxergar aquela visitação de um parente como uma oportunidade para alguma coisa. Aí quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai olhar aquela pindaíba financeira, né? De uma maneira completamente diferente. Fala, opa, tem outra coisa acontecendo aqui. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai ver a rebeldia dos nossos filhos de uma maneira completamente diferente. Porque gente cheia do Espírito Santo tem a capacidade de olhar para a realidade e enxergar muito além daquilo que os seus olhos mostram. Como você sabe, eu sou um aficionado por astronomia. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, quando me tem um tempo livre, alguma coisa, eu vou para a internet, né, para ler sobre questões da astronomia. E sou um aficionado pelo novos, não sei se você sabe, né, mas existe um novo telescópio em operação no mundo, que a NASA lançou, chamado James Webb. E outro dia eu estava, assistindo uns vídeos de explicação sobre o funcionamento do James Webb. E é muito interessante que o James Webb, esse telescópio, de última geração, da tecnologia mais última e de ponta, que, a NASA conseguiu desenvolver e lançou no espaço. E o James Webb, ele consegue captar algumas frequências chamadas infravermelhas, porque os nossos olhos, eles só conseguem ver uma determinada gama de frequências de luz. Uma determinada gama de frequências de luz nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas as chamadas frequências infravermelhas, ou seja, abaixo do vermelho, então não sei quantos de vocês já viram aquele fenômeno do prisma. Você lança uma luz num prisma e o prisma abre as cores da luz. Então todas as cores, ou toda aquela gama de radiação de luz que está abaixo do vermelho, os nossos olhos não conseguem ver. Mas é interessante que o James Webb consegue captar. E aí, quando os cientistas apontam esse telescópio para o universo e vão tirando fotos, eles vão vendo coisas que a gente a olho nu não consegue ver. É isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Quando a gente se deixa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, ele abre os nossos olhos. Está passando por alguma situação que talvez você precise discernir com olhos espirituais? Está passando por alguma situação na tua vida que talvez você esteja precisando olhar não com os olhos naturais, mas com olhos espirituais? Que tal convidar o Espírito Santo de Deus e falar assim, Espírito Santo de Deus,
como tu visitaste Isabel, visita a minha casa. Me ajuda a enxergar a minha família a partir dessa frequência de luz que eu não consigo enxergar. Me lembro que alguns anos atrás, eu ainda não era pastor da Igreja Batista Urbana, numa outra igreja, eu fui convidado para atender, junto com outro pastor, colega, atender o caso de uma adolescente que estava em casa dormindo há 5 dias. Todo mundo tentava acordar a menina, mas a menina estava lá dormindo. Os pais que são pais de adolescentes estão falando, grande novidade, minha adolescente aqui dorme 5 dias fácil, né? E aí eu lembro de entrar, junto com outro pastor, na casa dessa pessoa. Eu olhei uma casa normal, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus bateu. E olha que eu nem sou esse santarrão, vocês sabem, vocês me conhecem. Eu não sou nem um pouco super, eu não estou pagando de super espiritual aqui, você sabe disso. Mas eu entrei na casa daquela pessoa. Eu arrepiei e falei assim, o inimigo está aqui. O inimigo está nesse lugar. Tem coisas aqui nesse lugar, entes nesse lugar que estão aqui, que os meus olhos não estão vendo, mas eu sei que eles estão aqui. Se eu fosse pentecostal, né, eu ia sair fazendo aleluia, glória a Deus e repreendendo tudo, né? Mas eu que batista reformado que sou, né? Entramos no quarto da criança lá, da adolescente. Abri em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, ali, volta do 15, e o texto vai dizer pra gente que na cruz, Cristo despojou os principados e as potestades, expondo cada um deles à vergonha pública. Bastou eu ler o texto. A menina que estava dormindo, ela deu uma das risadas mais macabras que eu já ouvi na minha vida. E ali naquela hora, impusemos as mãos e falamos, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai. Expulsamos o demônio e começamos a evangelizar aquela família. Porque às vezes a gente precisa ver o sono dos nossos adolescentes. Sabe aquela preguiça dos nossos adolescentes? Acho que de um olho espiritual. Aquela situação que a gente está passando na nossa casa, que tanto incomoda, às vezes há tanto tempo, né? Que tal a gente falar, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, para que eu possa ver coisas que os meus olhos naturais não enxergam. Senhor, coloque em mim olhos espirituais para perceber a realidade. Mas não somente isso. Isabel, ela, cheia do Espírito Santo, teve a condição de reconhecer a graça de Deus e a bondade de Deus na vida do outro, no caso aqui da Maria. O texto fala no versículo 42 que em alta voz. E note que, se você está lendo a Bíblia na mesma versão que eu estou lendo aqui, que é a versão da NVI, você vai ver que no seu texto aí está diagramado como se fosse um cântico, né? Como se fosse um poema. Se você olhar a diagramação do texto aí na sua Bíblia, você vai ver que esse verso está diagramado como se fosse um poema. Por quê? Porque a Isabel cantou isso daqui, tá? Isso daqui é um cântico. Ela está celebrando a Deus por aquilo que Deus fez na vida da Maria. Ela diz, em primeiro lugar, bendita é você entre as mulheres. Isabel está reconhecendo que Maria foi, de fato, uma mulher muito especial no plano de Deus. Uma mulher única. Como protestantes que somos, nós não rezamos para Maria. Nós não entendemos que Maria é uma espécie de corredentora, mas nós reconhecemos a sua missão única, dada por Deus para que ela fosse a mãe do nosso Salvador. Maria é única na história. Maria recebeu uma missão sublime de gerar em seu ventre o nosso Salvador.
Isabel aqui está demonstrando que gente cheia do Espírito Santo não sofre de mesquinharia espiritual. O que é mesquinharia espiritual? A gente vê Deus derramando bênçãos sobre outros, né? A gente vê Deus agindo na vida do outro. E a gente fica com uma raivinha, né? Ah, como assim, né? Poderia dar exemplos N aqui. Escolhi usar uma da nossa realidade porque eu fiquei sabendo, não faz muito tempo, da liderança dos pequenos grupos, que rola uma... Eu não sabia disso. Rola uma competição de casa de pequeno grupo aqui na Igreja Batista Urbana. Coisa de gente que é filho de Belial, tá? Já tô avisando. Gente que entra na casa do irmão, no pequeno grupo, fica olhando assim, nossa, tem piscina. É assim, olha o apartamento, como é que é, não sei o quê. Coisa de gente mesquinha, gente que não teve entendimento da graça. Gente que não celebra, não tem condição de celebrar a graça que Deus tem derramado na vida do outro. Em vez de Isabel ficar perguntando, por que não sou eu a mãe do Salvador? Por que eu sou a mãe só do João Batista? Isabel, ela recebeu uma missão belíssima e sublime também, meus irmãos. Ela era mãe do profeta João Batista. O Senhor Jesus Cristo nos diz, é Ele quem fala sobre João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher. É assim que o Senhor Jesus Cristo define o filho da Isabel. Mas tem um maior do que o João Batista, sim. Tem uma missão mais sublime do que a missão de ser mãe do João Batista, que é a de ser mãe do Salvador. E aí a Isabel não fica com rixazinha, não fica com invejinha, não fica com crisezinha, com aquela bênção que Deus está derramando na vida do seu irmão, do seu próximo. Porque, meus irmãos, eu já falei isso daqui no púlpito dessa igreja, eu vou repetir. Quando a gente fica com esse tipo de invejinha, essa mesquinharia espiritual, no fundo, o nosso problema não é com a bênção que Deus derramou sobre o outro. No fundo, nós estamos em guerra com Deus. Porque a gente está dizendo, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu administraria as tuas bênçãos, eu administraria os teus desígnios de uma maneira completamente diferente. Só que sejamos honestos, a gente vê o irmão, né? Troca de carro, faz bico. Quando foi a última vez que eu e você nós celebramos algo que Deus fez? Porque note, de novo, Isabel está cantando ao Senhor. E aqui está o grande problema hermenêutico da tradição romana, porque a tradição romana lê esse texto e fala assim, tá aí a Isabel está cantando para Maria. Não. A Isabel está cantando ao Senhor, está celebrando a Deus aquilo que Ele fez na vida da Maria. Quando foi a última vez que eu e você nós celebramos? E eu não estou falando do difícil, porque celebrar coisas que Deus faz na vida dos nossos filhos é fácil. Que tal celebrar aquilo que Deus fez na vida daquele cunhado cretino que a gente tem? É difícil, né? Aquela pessoa da nossa família que a gente prestou R$100 e nunca voltou, que virou 1 milhão no nosso coração, né? Porque R$100 que a gente emprestou e não voltou, vira 1 milhão no nosso coração. Ô lazarento! A gente não tem condição mais. Somos mesquinhos do ponto de vista espiritual. Absolutamente mesquinhos. A Isabel não sofre desse mal. Ela diz, Maria, que alegria poder celebrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Que alegria poder celebrar essa missão sublime que Deus te entregou. Que alegria poder cantar sobre aquilo que Deus está fazendo na tua história, na tua jornada. Meus irmãos, essa mesquinha espiritual, não entendam que eu esteja falando isso daqui de cima para baixo, tá? Porque se tem uma coisinha aqui, assim, é demoníaca. É essa mesquinharia espiritual entre pastores. Eu tenho uma raiva de participar, às vezes, de reunião de pastor. Ordem dos pastores batistas vai lá, faz a reunião e tal, não sei o quê. Tem uma raiva, porque os caras ficam lá medindo o tamanho de igreja. Não, porque a minha igreja tem tantos membros. A minha igreja tem tantos membros. Aí o cara vai lá e fala, né, que a igreja do fulano é maior do que a minha. Não, pronto, fecha a cara. Meu irmão, nós estamos falando do reino.
É o reino. Louvado seja o Senhor porque a igreja do irmão cresceu. Louvado seja o nome do Senhor porque tem gente lá ouvindo o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não fica de biquinho. Não, isso não é tão batista. Mesquinharia espiritual. Gente cheia do Espírito Santo não sofre desse mal. Mas não somente, e aqui eu quero que você pegue o que eu estou dizendo, não somente você tem um movimento de mesquinharia espiritual acerca da bênção que Deus está derramando, mas a Maria celebra não somente aquilo que Deus está derramando na vida da Maria, mas o que Deus está fazendo através de Maria. Olha a continuação do verso, o verso diz assim: e bendito é o Filho. Não é só bendito é você, não é bendita só a missão que você recebeu, mas bendito é o Filho que você dará à luz. Lembre-se que enquanto Isabel está falando isso, ela está grávida do João Batista. Porque aí quando fala de filho, aí pega, né? Você que é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. Quando fala de filho, pega. Porque a gente não quer que o nosso filho seja o segundo, né? A gente quer que o nosso filho seja o primeiro. A gente não quer que o nosso filho ganhe a medalha de prata. Lá nos joguinhos da escola. Ele tem que ganhar a medalha de ouro. E se eu tiver que sair matando os pais dos outros meninos para meu filho ter a medalha de ouro, vai ter a medalha, eu saio matando. Numa outra igreja que eu era pastor, a igreja era grande, tinha lá a quadra da igreja. E aí tinha a escolinha de futebol dos meninos lá, dos pré-adolescentes. E entre os meninos era tranquilo. A desgraça era os pais dos meninos vendo as crianças jogar bola da arquibancada. A gente tinha que chamar o pai e falar: "Ô pai, calma. Né? Ó menino, entra mesmo, divide, que não sei o quê, chuta a canela desse..." Oi? Não, meu filho não pode perder não. Mas mais do que essa questão dos filhos aqui, meus irmãos, note, Isabel está reconhecendo que através de Maria, Deus está fazendo algo muito maior do que Ele está fazendo através dela. Porque, como eu disse a você, o filho de Maria é maior do que o filho de Isabel. Então ela não tem essa mesquinharia espiritual, não somente com aquilo que Deus está dando ao outro, mas ela também não tem mesquinharia acerca de como Deus está usando o outro. Ela não vira para Deus e fala: "É o que devia ser a mãe do Redentor." Não. Ela celebra e fala: "Maria, bendito é o filho que está no teu ventre." E aí então, porque cheia do Espírito Santo, ela consegue abrir os olhos e ver que o Salvador está entrando na casa dela. Lá ainda no ventre da mãe. Porque porque Isabel, ela consegue ser generosa, ser uma pessoa generosa do ponto de vista, enfim, espiritual. Aí então, ela olha para dentro de si, cheia do Espírito Santo. Note que essa pergunta que ela fez cheia do Espírito Santo. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do Salvador? Deixe-me chamar a sua atenção para o fato de que quando Zacarias fez perguntas, expondo o seu dilema, o anjo responde. Quando Maria faz perguntas, expondo o seu dilema, alguém vem e responde, o anjo de novo vai lá e responde. Agora, aqui, Isabel não recebe uma resposta. Você já percebeu? Por quê? Isabel não recebe resposta. Ninguém responde a ela por quê? Sabe por quê? Porque essa é a pergunta que não pode receber nenhuma resposta. Caso contrário, já não é mais a graça de Deus operando. Deixa-me tentar explicar o que eu estou querendo dizer para você. Agostinho, o maior de todos,
ele perguntou, num determinado momento da sua vida, o maior de todos os teólogos, depois do apóstolo Paulo, um homem que antes de se converter, ele tinha uma vida devassa, acredite. Aí num determinado momento, ele olhou para dentro de si, e aí ele perguntou, por que eu fui alcançado pela graça? Por quê? Por que eu? Por que eu recebi a graça? Por que eu fui alcançado pelo amor de Cristo? Com tanta gente melhor do que eu nesse mundo. Com tanta gente mais íntegra do que eu nesse mundo. Com tanta gente mais correta, com muito mais potencial de abençoar outras pessoas. Por que eu? Agostinho fica perguntando. Pergunta e pergunta e pergunta. Até um determinado momento que ali nas suas confissões ele diz assim, mas essa pergunta não pode ter uma resposta. Porque se ela tiver uma resposta, não, é porque ele é rico. Porque ele tem diploma. Porque ele é uma pessoa legal. Porque ele é um cidadão de bem. Por causa disso, já não é mais a graça. Então a Isabel, ela não pode receber uma resposta. Esse dilema da graça, ele tem que ficar onde ele está. Porque se tiver uma resposta, aí já não é mais graça, é mérito. Aí já não é mais favor do amor de Deus, dado gratuitamente. Aí é porque eu e você, a gente fez alguma coisa. Aí é porque eu e você, nós costuramos algum movimento. É por isso que essa pergunta é a pergunta do Natal. Por que Deus decidiu vestir a carne? Por que Deus decidiu se fazer homem? Por que Deus decidiu me encontrar numa manjedoura? Por que Deus decidiu vir e ser o meu Salvador? Por que Deus decidiu, na pessoa do Filho, me resgatar em minha condição absolutamente pecaminosa? Essa pergunta não pode ter uma resposta. Porque se ela tiver uma resposta, então já não é mais a graça de Deus. Já não é mais o favor de Deus. Já não é mais a dádiva bondosa de Deus, dada de maneira livre, sem qualquer apelo, ou como resposta a qualquer obra. Não. É graça, e porque é graça, a gente pergunta, por que eu? E a resposta é nenhuma. Não pode ter resposta. Porque é graça. Não sei como é que você chega aqui. Não sei como você adentra esse lugar. Mas a pergunta de Isabel, ela precisa ser nesse período do Natal, a minha e a sua. E a mesma aplicação que eu fiz para o pessoal das 9 e das 11 eu quero fazer para você hoje, quando você chegar em casa, na hora da janta. Faz essa pergunta para Deus, junto com a tua esposa, com teu marido, com os teus filhos. Fala, Senhor, por quê? Sabe o que vai acontecer comigo, com você, se a gente fizer isso de uma maneira verdadeira e criteriosa? A gente vai ser constrangido a agir com generosidade como fez Isabel com Maria. Ela agiu com generosidade, ela foi generosa, ela não foi mesquinha do ponto de vista espiritual com Maria. Ela foi generosa reconhecendo, celebrando as bênçãos que Deus derramou na vida da Maria. Ela celebrou a maneira como Deus estava usando a Maria. Porque quando a gente encontra a graça, esse constrangimento, esse santo constrangimento que a graça faz conosco, nada mais é do que um movimento de fazer com que nós sejamos conduzidos a uma condição não de mesquinharia espiritual, mas de generosidade espiritual. Encerro contando para você uma experiência que tive com a minha filha, 3 anos de idade, o Leão, a Antonella. Sexta-feira eu cheguei para ela e falei, filhinha, o que você quer de Natal? Pergunta que toda criança sonha em ouvir, né? O que você quer de Natal, filha? Aí, como uma boa filha de Eva, ela só estava olhando para si. Ela, eu quero o vestido das princesas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele negócio, eu quero aquele brinquedo. Aí eu fui olhando assim na Amazon, só brinquedos caríssimos, né?
Aí, num determinado momento, eu virei para ela e falei assim, tentando ser um pai minimamente crente, né? Eu falei, filha, e uma vez que você tem recebido tanta generosidade de Jesus, Jesus tem dado tanta coisa para você, tantos brinquedos tem aqui no seu quarto, tanta coisa, o que você vai oferecer? O que você vai dar? O que você vai disponibilizar, uma vez que você se encontrou como alguém que recebeu da generosidade de Deus? Que tal a gente escolher 1, 2, 3 brinquedos, 4 brinquedos para a gente doar? Como uma resposta desse santo constrangimento que a graça de Deus faz conosco. Por que eu? A resposta é um constrangimento santo, mas um convite a uma generosidade espiritual. Para que outro seja abençoado. Para que a gente possa reconhecer a dádiva que Deus está derramando na vida do outro. Para que a gente possa celebrar a obra que Deus está operando na vida do outro. E assim, a gente apazigua o nosso coração diante dessa pergunta: por que eu, Senhor? Não sei como você entra aqui, mas o desafio que eu tenho para você é que você não busque nenhuma resposta. Esta pergunta precisa ficar sem resposta. Por que eu? Por causa da graça de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar.